Olá, tudo bem? Então, dando sequência à nossa grade de vídeos falando sobre componentes de mapeamento e também os datasheets. Sem demora, vamos direto lá para a tela lá, tá? Quero falar sobre um L298, que é aquele famoso que vem no motor de passo, lembra? Tá? Então é o datasheet dele aí, de uma forma mais tranquila para você interpretar. Tá bom? Então aqui a gente vai ter uma noção mais tranquila de como interpretação exatamente aqui. E como também a contagem de pinagem desse componente também. Eu vou ter em sequência aqui, se você pegar o componente, acho que eu posso pegar um aqui para a gente ver. Ó, esse componente aqui, ele tem um pino na frente e outro atrás, uma frente e outra 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 atrás, tá vendo? Ele não é reto sim, ele tem um aqui e outro lá, um aqui e outro lá. Então a contagem dele vai ser aqui, ó, um pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, ou seja, os de fora 1, 2, 3 são ímpares e os de dentro são pares. Vamos observar isso na realidade? Para vocês entenderem? Então eu tenho aqui, ó, pino 1 de fora, pino 2, o de dentro, pino 3, o de fora, pino 4, o de dentro, pino 5, o de fora, pino 6, o de dentro. Quando eu tenho a pinagem menor, é a pinagem de fora, tá? Corresponde a esse pino aqui 1. Sempre também contando da esquerda para a direita, ou seja, anti-horário. Tá vendo que a contagem dele está anti-horário? E a outra coisa interessante, se você detectou que aqui é o primeiro pino, esse é o segundo, é o terceiro, é só você lembrar sempre, os baixos são os primeiros, os menores. 1, aí 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ó, 15. Ó, porque aqui é par, só vai até o 14, né? Não tem como, os maiores são pares, ó. Primeiros são ímpar. Vamos voltar aqui de novo, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Agora, se você for para os de dentro, os que estão retraídos, são pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Não é maravilha para entender isso aqui, para ler? Depois que você consegue se familiarizar com isso aqui, aí você vai ter no primeiro pino 1, ó, você tem uma alimentação. No outro você tem uma saída. No 3 você tem uma saída. No 4 você tem uma voltagem. Sempre que você vê essa linguagem aqui, ó, vai ser alimentação. Então aqui nós vamos descer para vocês entenderem 100%. Tá? No pino 8 vai ser GND. Então eu tenho que testar se tem aterramento no pino 8 desse componente. É um pino que fica recuado para dentro. Lembra que eu falei que os pares são os recuados e os ímpares são os primeiros da frente? Você vai contar sempre um dentro, outro fora, um dentro, outro fora, tá? E aí você vai ver que em aterramento, você vai ver outros, são a entrada ou pode ser também aterramento, comando, como pode ser saída de alimentação. E aqui você tem outros comandos. Vamos ver lá, por exemplo, aqui embaixo um pouquinho. Fica mais fácil aqui para a gente ler. Tá? Então vamos lá. Olha só. Primeiro pino, pino 1, ó, monitora a corrente da bobina, beleza? Pino 2 e 3, então eu tenho 2 e esse 3 aqui, ó, controla a bobina A, ou seja, pino 2 e 20 da central, pino 2 e 20 da central, tá bom? Então controla a bobina A. Pino 4, vamos ver lá, 4, supra voltagem, ou seja, VS, quando tem isso aqui eu tenho alimentação, ó. Alimentação de 12 volts. Então eu tenho isso aqui no pino 4, alimentação de 12 volts. Para você poder aprender a interpretar. Tá? Outra coisa, no pino 5 e 7, entrada de comando para a bobina A. 5 e 7. Então vamos lá, 5 input 1 e o 7 input 2. Tá vendo aqui, ó? Então input 1 e input 2, você já sabe que são dois ímpares, não são pares, são ímpares, né? Porque é 5 e 7. São pino externo, de fora, não são os retraídos, tá? Vamos lá, o pino 8, aterramento. Então vamos lá, no pino 8 está escrito GND. Sempre que aparecer GND, você vai ver que tem um aterramento no sistema. É onde você vai ter que ter
aterramento direto. Pino 9, alimentação de 5 volts, circuito lógico. Então vamos lá no 9. Olha só, Logic Supply Voltage, ó, VSS. Só que vocês têm que entender o seguinte, ó. Eu tenho um supply voltage aqui no VS, é 12 volts no pino 4. E tem um supply voltage VS, também aqui VSS. Só que aqui, observa que aqui eu só tenho um V e um S. Voltagem de 12 volts. E aqui eu tenho um SS, VSS, eu tenho 5 volts. Isso é importante você entender para compreender a interpretação no datasheet, tá? Então, o nosso treinamento também trabalha nessa parte também. Não é difícil você entender. Então, é uma forma de você compreender e saber o que vai fazer. No 10 e no 12 tem entrada de comando para a bobina B, ou seja, nós temos 2 bobinas, não é isso? Nós estamos tratando aqui de quê? Do atuador de marcha lenta, não é? Não é isso? Nós falamos de um ainda agora, que é um multidrive também, que fazia essa mesma função. Lembra que nós comentamos sobre isso? Só que diferente aqui, nós temos um drive exclusivo agora para trabalhar exatamente de quê? Ele é um... Vê se a gente volta aqui de novo um pouquinho aqui. Ó. Motor de passo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho ele aqui e tenho ele aqui, ó. Só um minutinho aqui para me identificar para vocês aqui. L298N. L298N. Aqui é o regulador de voltagem, aqui é ele, ó. Então, esse aqui, ó. Esse camarada aqui, como eu já mostrei. Esse outro aqui é parecido, mas é o regulador de voltagem, tá? É outra linguagem. Vamos ver se a gente fala para vocês também. Então, esse aqui, ó. Então, quando eu falo aqui, ó, bobina, eu gosto de explicar direitinho para vocês depois não ficar confuso. Quando eu falo bobina A, eu estou falando que dentro do atuador do motor de passozinho lá, tem bobina A e bobina B. Se você pegar o esquema elétrico do carro, vai encontrar lá. Então, esses pinos aqui são duplo, vai acionar e vai para mandar a bobina A. E o outro vai habilitar a bobina B. Os dois. Então, são 2 e 2, duplo, pinagem também. Ok? 13 e o 14 controla a bobina 21 da central, pino 1 da bobina B, e o 15 monitora a corrente da bobina. Nós temos monitora a corrente da bobina também no pino A aqui, que é o pino 1, e o pino 15 finalizando controle. Os dois vai estar a mesma coisa escrito, ó, corrente sensor B, corrente sensor B, sensor A. Ou seja, essas duas correntes aqui, A e B, controlam as duas bobinas do comando. Parece que é complicada a coisa, né? Mas não é complicado, mas também não é fácil. Mas você tem que ter dedicação, tempo, e eu estou aqui para te ajudar a começar a entender esse mundo. Você vai se deliciar nesse nosso treinamento, onde você vai começar a ter vontade de procurar mais informações, treinamento e se aperfeiçoar mais. É impossível querer fazer tudo aqui que não vai ter condições, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para vocês entenderem também, e até o próximo vídeo aula, tá?